Minhas amigas e meus amigos, eu gravo esse vídeo para partilhar com vocês o que são e como funcionam as fake news. Ele é composto de 8 partes, que apresentam as fake news em 8 perspectivas diferentes, que vão da mais simples até a mais complexa. Ao final do vídeo, vai ser possível identificar as fake news sem precisar constatar que aquela informação é falsa. Porque, na verdade, ser falso é uma característica secundária das fake news. Nós vamos perceber que aquilo que é, na verdade, o essencial que constitui as fake news está no momento sendo tratado como um acaso, uma coincidência, uma bobagem. Nós vamos ver coisas como o motivo pelo qual a checagem não pode resolver o problema e qual a diferença entre coisas falsas, mentiras, e as fake news. No vídeo é apresentada uma descrição, uma caracterização das fake news e também duas definições, uma simples e uma complexa. Nós vamos ver que existem 3 pontos a partir dos quais é possível acabar com as fake news. E nós vamos ver qual a relação entre as postagens sobre vazamento de óleo, obras, um incêndio, um hospital vazio, suco de laranja e sol do meio-dia. Este vídeo foi gravado inteiramente durante as madrugadas, por causa do barulho. Mas ainda assim, ocorreram imprevistos, pessoas, carros e motos. E por isso eu peço a tua compreensão por causa da edição e também de alguns barulhos que possam vir a aparecer. E como esse é o primeiro vídeo que eu gravo, eu conto com a tua compreensão, já que eu não sou nenhum especialista em gravar nem editar vídeos. Fone de ouvido é recomendado. Tu me acompanha? O primeiro elemento que a gente precisa para compreender as fake news está na epistemologia, na teoria do conhecimento. Esse campo da filosofia investiga qual a natureza do conhecimento, e se é que a gente pode dizer que tem isso. E uma das perguntas que a gente se faz é se existe relação entre as nossas informações e as nossas convicções. Um exemplo: imagine que o seu João veja um homem usando chapéu em um dia ensolarado, e ele pense: bonito chapéu. No dia seguinte, o seu João vê o mesmo homem andando na mesma rua, num dia ensolarado, usando chapéu, e se dá conta: ah, a mesma pessoa, o mesmo chapéu. No terceiro dia, o seu João vê mais uma vez o mesmo homem usando o mesmo chapéu em um dia ensolarado, e ele se dá conta: ah, esse homem está usando chapéu em dias de sol. Esse homem está usando chapéu por causa do sol. E o seu João, no dia seguinte e no dia depois, enxerga o homem usando chapéu, em dias ensolarados. Mas o seu João não se contenta, e no primeiro dia de chuva, ele vai lá na mesma rua ver o homem. E o homem está sem chapéu. No dia seguinte, ele vê o homem em um dia nublado, e o homem está sem chapéu. No dia seguinte, então, um dia de sol, o seu João encontra o mesmo homem e ele está usando chapéu. E o seu João, então, fica convicto de que aquele homem realmente está usando chapéu por causa do sol. Talvez nós não tivéssemos sido tão precavidos quanto o seu João e já chegássemos a essa conclusão no primeiro ou no segundo dia. A epistemologia vai tratar desse modo como a gente usa as informações para produzir certezas, convicções, na esperança de que elas reflitam a realidade, espelhem a realidade da melhor forma possível, com o menor número de erros possível. Mas quando eu o apresento dessa forma, não dá para expressar de forma adequada quão importantes, quão relevantes são esses elementos para a gente compreender tanto o conhecimento quanto as fake news. Para isso, eu vou precisar apresentar o mesmo exemplo, mas mais detalhadamente. Eu, assim como tu, gosto de assistir filmes para me distrair, mas também gosto de assistir os filmes para pensar coisas diferentes, enxergar realidades diferentes e sentir coisas diferentes do que eu sinto todos os dias. Eu, então,
decido assistir e quando eu estou assistindo, eu me dou conta que esse filme mexe comigo. Eu não sei se é o enredo, os acontecimentos, são os personagens, mas alguma coisa faz com que eu me sinta diferente. E eu percebo que tem um personagem em especial com quem eu me identifico. Ele usa um chapéu. Para eu me sentir mais como ele, eu passo a utilizar um chapéu. No primeiro dia, um dia chuvoso, eu já uso meu chapéu. No segundo dia, também. Terceiro, um dia nublado, eu uso na primeira semana, eu uso na segunda semana. Eu uso todos os dias. Perto de onde eu trabalha o seu João. E ele faz um percurso para o restaurante dele diferente daquele que eu faço para o meu. A não ser nos dias ensolarados. Nos dias de sol, ele faz o mesmo percurso que eu. Eu acho que é porque essa rua tem os prédios mais altos, tem mais sombra e tem menos gente. O seu João estava nas suas férias já há um mês e retorna na segunda-feira ao trabalho. No horário do almoço, ele faz o seu percurso rotineiro dos dias ensolarados e me enxerga usando um chapéu. E pensa: bonito chapéu. No dia seguinte, o seu João me enxerga mais uma vez usando o chapéu e lembra: ah, a mesma pessoa usando aquele chapéu. Na quarta-feira, o seu João me enxerga mais uma vez usando o chapéu em um dia ensolarado e chega à conclusão óbvia: ah, aquele homem está usando chapéu nos dias de sol. Ele está usando chapéu por causa do sol. E o seu João segue com seu dia. Tu percebeu o que aconteceu? Uma coisa bastante importante acabou de acontecer. O seu João acabou de chegar a uma conclusão falsa, equivocada, partindo dos próprios sentidos, das próprias experiências. A gente acredita, às vezes, que a gente só pode se enganar ou acreditar em uma coisa que não é verdade se alguém mentir para a gente, se alguém nos enganar. Mas como a gente acabou de perceber, todos nós podemos partir dos nossos próprios sentidos, das nossas próprias experiências e acreditar em uma coisa que não é real, que não é verdade. No final do dia, o seu João está se distraindo, descansando. Então aparece para ele uma entrevista, um filósofo, que diz que é preciso questionar as nossas convicções. Mas o seu João não está com cabeça para isso. No final do dia, ele só quer descansar. Ele troca e na tela dele aparece uma cientista que afirma que é importante realizar experimentos para testar as nossas hipóteses. Mas o seu João pensa: mas será o Benedito? Eu só quero descansar. Ele troca mais uma vez e tem a previsão do tempo, que alerta que no dia seguinte o dia estará ensolarado. Seu João pensa: ensolarado? Amanhã aquele homem vai estar usando o chapéu. Mas então ele se recorda do filósofo, que disse que era preciso questionar as convicções. E ele pensa: será que ele está usando o chapéu? E ele lembra então da cientista, que disse que era preciso realizar experimentos para testar as hipóteses. Seu João então decide testar. E ele pensa: se eu estiver certo e aquele homem estiver usando chapéu por causa do sol, amanhã ele vai estar usando chapéu. No dia seguinte, na quinta-feira, o seu João vai lá na rua, passa pelo mesmo percurso e me encontra em um dia ensolarado usando chapéu. E ele confirma aquilo que ele já estava pensando. Tu viu o que aconteceu? Tu reparou? Pelo menos três coisas importantíssimas acabaram de acontecer. Primeiro, o seu João usou uma coisa que é falsa, que não é verdade, como referência para pensar
e interpretar a realidade. O que significa que qualquer um de nós pode usar coisas que não são verdade como ponto de partida para pensar e interpretar o mundo. Segundo, o seu João foi buscar na realidade informações que confirmassem aquilo que ele já está pensando, que ele está acreditando. Ele foi buscar na realidade confirmações para coisas falsas. Ou seja, qualquer um de nós pode buscar na realidade confirmações para coisas falsas. E terceiro, o seu João encontrou a realidade confirmando uma coisa que não é verdade, que não é real. Isto significa dizer que qualquer um de nós pode encontrar a realidade confirmando coisas que não são reais. Um dos motivos pelos quais o seu João está acreditando nisso, que não é verdade, é porque ele foi buscar na realidade confirmações para aquilo que ele estava acreditando. Informações que confirmassem. Ah, Léo, mas ele ia fazer o quê? Ele ia procurar informações que pudessem provar que ele está equivocado? Ele poderia. Esse é um dos procedimentos científicos. Posso te mostrar um exemplo como ele funciona? Imagine que eu esteja andando na rua tranquilamente e então eu me sinta um pouco cansado e eu perceba que meu nariz está escorrendo. Mas eu penso, não deve ser nada, eu só estou um pouco atarefado. Passa um dia, passa dois, e eu percebo que eu ainda estou me sentindo da mesma forma, com o nariz escorrendo e ainda me sentindo cansado. Decido ir a uma farmácia e fazer um teste. Teste dá positivo. Eu vou para casa e espero. Passa um dia, começo a me sentir melhor, dois, melhor ainda, no terceiro, muito melhor, e no quarto, não sinto mais nada. Eu vou até a farmácia, faço o teste, negativo. Mas imagine que, quando eu fiz o teste e deu positivo, em vez de eu ir para casa e simplesmente esperar, eu estava angustiado, nervoso, preocupado. Então eu fui numa caixa de remédios e peguei um comprimido X e comecei a tomar de 8 em 8 horas. No primeiro dia, eu me sinto um pouco melhor. No segundo, melhor. No terceiro, melhor ainda. E no quarto, eu não sinto mais nada. Eu vou até a farmácia, faço o teste. Negativo. Eu encontrei a cura. Eu pego o telefone então, ligo para as minhas amigas cientistas e digo: vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar. E elas dizem: calma, Léo, fica calmo. Eu encontrei a cura. O que tu fez? Ah, eu tomei o comprimido X e dessa maneira e tal. Tá bom, a gente vai fazer o teste. Pegam dois grupos de pessoas com as mesmas características e condições e, para um grupo, elas dão um placebo, um comprimido sem qualquer efeito. Para o segundo grupo, elas dão o comprimido X, mas não contam para ninguém, nem para os pacientes, enfermeiras e nem para as médicas. No final do experimento, vai ter duas tabelas. Uma com a taxa de melhora do placebo, aquele que não tem efeito nenhum. E a segunda, com a melhora do comprimido X. Se a taxa de melhora do comprimido X for como a do placebo, significa que o comprimido X tem a mesma taxa de melhora de uma coisa que não tem melhora. Chega então o resultado dos testes, do experimento científico. E as minhas amigas me ligam. Léo, o comprimido X não tem eficácia e até o momento não existe cura para aquela condição. Tá bom. Percebeu? Foi possível realizar um experimento para encontrar uma resposta que fosse negativa. Se eu fosse simplesmente buscar a informação de que funciona, bastaria pegar as pessoas que tomaram e ficaram boas. Pessoas que ficariam boas naturalmente. Isso seria buscar a informação de que funciona. Mas o método científico desse caso consiste em encontrar as informações que podem nos dar a resposta negativa. Mas tu percebeu uma coisa? Quando as minhas amigas cientistas me avisaram que não funcionava, isso produziu uma dúvida, uma confusão em mim. Eu não consigo entender como é possível que eu tenha tomado o comprimido X, eu tenha ficado bom e o comprimido X não funcionar. Eu não consigo entender como é possível que esses três elementos sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Então, um pouco confuso, eu pego e entro nas redes sociais, nos grupos, nas páginas, e escrevo assim:
Pessoal, eu estou um pouco confuso porque estão dizendo que o comprimido X ele não funciona e que não tem cura, mas eu tomei o comprimido X. Eu fiquei bom. Uma outra pessoa diz assim: pois é, eu tomei um comprimido Y e também fiquei bom. Estranho. Então, uma terceira pessoa entra no grupo e escreve assim: Por que será que eles não querem que vocês saibam que tem cura? Será que eles ganham com isso? Será que esses comprimidos que vocês tomaram são baratos demais e a indústria farmacêutica não consegue ganhar lucro neles? Será que é por isso que eles dizem que não funciona? Será que eles vão aparecer depois com um comprimido caro para poder vender para o Estado e fazer bastante dinheiro? E esse comprimido vai vir com um estudo que diz que tem eficácia? Eu não sei, essa pergunta fica no ar para a gente pensar. quando diz isso, ele altera o sentido de não funciona para na verdade funciona, mas só estão dizendo que não funciona. Dessa forma, as três afirmações, eu tomei o comprimido, eu fiquei bom e ele não funciona, podem coexistir no mundo de forma que faça sentido para mim. Porque, na verdade, segundo essa ideia e essa sugestão, na verdade o comprimido funciona. Disso a gente tira uma coisa muito importante, que a gente pode ter na nossa frente a coisa verdadeira e a coisa falsa, e a gente pode ser induzido a descartar a verdadeira e a ficar com a falsa. Quer ver? Deixa eu te mostrar mais um exemplo. Imagine que eu queira vender pedras mágicas. Eu chego na frente das pessoas e digo: aproximem-se, aproximem-se, senhores e senhoras. Vocês estão em perigo. Vocês não se sentem em perigo? Por toda parte o perigo ronda. Mas não temam. Eu trago a solução. Estas pedras mágicas vão proteger vocês. Vocês só precisam carregar elas consigo em toda a parte e vocês ficarão protegidos. Não, mas não pensem nisso. Vocês não serão pessoas que andam por aí com pedras. Não. Estas pedras são pedras mágicas, são pedras protetoras. Quem estiver perto de vocês estará protegido. Vocês serão então pessoas protetoras. Quando eu digo isso, uma pessoa ali no meio diz: com licença, senhor, eu escutei o senhor falando, e essas pedras mágicas, não é? Elas são vendidas em diversos lugares do mundo, mas em nenhum lugar elas diminuíram o índice de criminalidade ou de homicídios, por exemplo. Ao contrário, teve até lugar em que aumentou muito o número de apedrejamentos pelo fato de as pedras estarem mais acessíveis, mais disponíveis. Veja, eu sei que essas pedras mágicas não têm propriedades protetoras, mas eu preciso vender elas. Eu quero que essas pessoas tenham essas pedras. E eu sei que o que ele está dizendo é verdade. Eu não tenho como contra-argumentar de forma racional e objetiva. O que eu vou fazer é desconsiderar o que ele disse e eu vou falar pressupondo que o que eu disse é verdade. E as pessoas não vão perceber. Senhoras e senhores, eu acredito que a segurança é o bem mais precioso que nós temos. Sem segurança, nós não podemos fazer nada. Eu só peço que, se as pessoas não quiserem se proteger, não se protejam. Mas, por favor, não impeçam que as outras pessoas se protejam. Uma pergunta que a gente precisa se fazer é por que alguém ia querer que nós ficássemos vulneráveis, desprotegidos? Será que as pessoas aliadas dos criminosos querem que a gente fique desprotegido? Será que é por isso? Pensem nos amigos, nos familiares. Se todos nós carregarmos essas pedras e protegermos aqueles em volta de nós, nós teremos um país muito melhor, com segurança, em que nossos netos poderão correr pelas ruas como era nos bons tempos.
Façam pelos entes queridos de vocês, pelo bem deles. Protejam os entes queridos de vocês. Imagina que passa um ano e, nesse período, os agentes de segurança monitoram as regiões com maiores índices de crime e colocam patrulhamento naquelas regiões. Por algum motivo, existe uma menor circulação de pessoas. E também, algumas organizações criminosas absorvem outros grupos criminosos menores, diminuindo o número de incidentes entre esses grupos. No período de um ano, tem uma diminuição em 8% no número de homicídios. Mas, ao mesmo tempo, nesse período de um ano, a venda das minhas pedras mágicas aumentou em 100, 200, 300%. Eu então chego na frente das pessoas e digo: vejam, as pedras mágicas já começaram a fazer efeito. Ajude você também a tornar o nosso país, o nosso estado e as nossas cidades lugares mais seguros com as pedras mágicas. A pessoa me escutando pode acabar criando um vínculo mental entre uma coisa e outra. Mas tu percebe que os três casos são o mesmo? A diminuição nos homicídios e a venda das pedras mágicas, a melhora e o consumo do comprimido X, o uso do chapéu e o sol. Os três são exemplos do mesmo erro de raciocínio, chamado de depois disso, então por causa disso, que ocorre quando nós encontramos duas coisas acontecendo uma após a outra e produzimos um vínculo de causalidade entre um e outro. Mas tu é uma pessoa com muitas habilidades, tu sabe que simplesmente porque uma coisa acontece depois da outra não significa que uma foi causada pela outra. E também, tu trabalha naquela mesma rua em que eu passo todos os dias e em que o seu João passa nos dias ensolarados. Na sexta-feira, o seu João passa por aquela rua bem na hora em que tu está passando. E ele fala assim com seus amigos: sabe, eu estou pensando em comprar um chapéu. Eu tive essa ideia. Eu vi um homem que passa por aqui com uma certa frequência e ele usa chapéu todos os dias de sol, ele usa chapéu por causa do sol. Então eu pensei, por que não também comprar um chapéu, já que os dias têm sido muito ensolarados? Quando tu escuta isso, tu pensa, opa, tem um erro aí. Eu vou avisar esse senhor para que ele não tome uma decisão baseada em um erro. Mas, ao mesmo tempo, tu também te lembra que as pessoas podem ser um pouco sensíveis e que elas não gostam de escutar. Você está equivocado? Isso não é verdade. Isso é mentira. Isso não é real. Então, tu espera o seu João quando ele for passar de volta. E tu decide falar assim: sabe, eu tenho visto um homem passando por aqui usando chapéu em dias de sol. E eu estou começando a acreditar que ele usa chapéu por causa do sol. Mas eu não quero me adiantar. Eu só vi ele passando por aqui nos dias de sol. Eu quero ver se eu enxergo ele em dias que sejam diferentes. Hoje é sexta-feira. Parece que segunda vai chover e terça vai estar nublado. Eu quero ver se passo aqui, eu quero ver se eu vejo ele em dias de chuva e em dias nublados, para me assegurar se ele realmente está usando o chapéu por causa do sol. Afinal de contas, se ele estiver usando chapéu nos dias de chuva e nos dias nublados, isto significa dizer que ele não está usando chapéu por causa do sol. Bom, vou indo lá que o horário de almoço já está acabando. O seu João escuta aquilo e parece que faz sentido. Por que alguém usaria chapéu num dia de chuva, num dia nublado? Meio estranho. Passa a sexta, sábado, chega domingo, domingo à noite. Eu estou em casa pintando uma parede e eu não me dou conta, mas eu acabei amassando e sujando de tinta o meu chapéu. Mas não tem problema. Segunda-feira, pela manhã, eu pego o guarda-chuva e levo o meu chapéu até a chapelaria, que tem um serviço de consertos. E pergunto: o senhor consegue ir para amanhã, terça-feira? Ele diz: olha, amanhã, no final do expediente, pode ser? Eu digo: no final do expediente fica muito tarde. Posso pegar na quarta pela manhã? Claro, sem problema. Eu então pego meu guarda-chuva e vou ao trabalho. Seu João aguarda o horário de almoço. E quando chega, ele faz aquele percurso que ele não está acostumado. E ele me encontra.
em um dia de chuva sem chapéu. E o seu João confirma aquilo que ele já sabia. Mais uma vez, o seu João encontra a realidade confirmando uma coisa falsa. Na terça-feira, dia nublado, o seu João passa pela rua mais uma vez e me encontra em um dia nublado sem chapéu. Mais uma vez, o seu João encontra a realidade confirmando uma coisa falsa. Na quarta-feira, pela manhã, eu passo na chapelaria, pego meu chapéu e vou ao trabalho. E no horário de almoço, eu faço o meu percurso. O seu João, então, passa na quarta-feira, no horário de almoço, de um dia ensolarado, e me encontra usando o chapéu. E o seu João confirma aquilo que ele já sabia o tempo todo. Percebe? Nada do que o seu João viu é mentira. Tudo é verdade. Eu realmente estava usando o chapéu naqueles dias de sol. E eu realmente não estava usando o chapéu no dia nublado, nem no dia de chuva. Só que essas coisas não significam o que o seu João pensa que elas significam. Quando me vê usando o chapéu em um dia de sol, o seu João pensa que isso significa que eu uso o chapéu por causa do sol. Quando me vê sem chapéu num dia de chuva, ele pensa que isso significa que eu não uso chapéu em nenhum dia de chuva. Quando me vê sem chapéu em dia nublado, pensa que eu não uso chapéu em nenhum dia nublado. Se o seu João tivesse feito aquilo que tu disse e me visto em dias de chuva e em dias nublados, ele provavelmente teria me visto usando chapéu em 9 dias de chuva e em 9 dias nublados, e não poderia continuar acreditando naquilo que ele está acreditando. Percebe o papel da epistemologia, do tratamento das informações, do modo como a gente coleta, lida com essas informações e produz uma convicção que a gente espera que espelhe a realidade, que reflita a realidade? Percebe como é interessante, como é fascinante? Existe um erro muito comum, bastante popular, que é a ideia de que, bom, se aquilo que eu acredito for verdade, então eu estou certo. O meu raciocínio está fundamentado, está correto. Mas isso não é verdade. Peraí, como é que é? Tá me dizendo que se tu estivesse usando o chapéu por causa do sol e o seu João acreditasse que tu tá usando o chapéu por causa do sol, o seu João estaria errado? Sim. Quer ver? O seu João acredita que eu estou usando o chapéu por causa do sol porque ele acredita que esse conjunto de informações, esse conjunto de evidências, comprovam que eu estou usando o chapéu por causa do sol. Mas o problema é que esse conjunto de evidências não comprova que eu estou usando o chapéu por causa do sol. Esse conjunto é compatível com o contrário disso que ele está acreditando. Eu poderia usar o chapéu todos os dias e simplesmente ter esquecido em casa o chapéu durante 2 dias, ter perdido no meio da arrumação, ou eu poderia ter levado ao concerto durante 2 dias. Esse conjunto de evidências é compatível com alguém que usa chapéu todos os dias e não usa o chapéu apenas por causa do sol. Tá, Léo? Mas nesse caso que tu está falando, a pessoa não está usando o chapéu por causa do sol. É verdade. Mas vamos ver como seria se eu estivesse usando o chapéu por causa do sol. O que é que o seu João teria visto? Se eu estivesse usando o chapéu por causa do sol, exclusivamente por causa do sol, na segunda-feira, o seu João teria me visto usando chapéu. Na segunda-feira, o seu João teria me visto de chapéu. Na terça, também. Na quarta, na quinta e na sexta. Na segunda-feira chuvosa, eu estaria sem chapéu. Na terça-feira nublada, eu estaria sem chapéu. E na quarta-feira ensolarada, eu estaria com chapéu. Ou seja, o seu João teria coletado o mesmo conjunto de evidências. O mesmo conjunto de evidências
que não comprova que eu estou usando o chapéu por causa do sol. Percebe? Não é fantástico? A epistemologia é fascinante, né? Se tu fosse cursar uma cadeira de epistemologia, é basicamente isso que tu veria. O modo como a gente coleta e trata as informações que a gente tem e o modo como a gente usa essas informações para produzir uma convicção. E, é claro, o cuidado que é preciso ter para produzir convicções que não tenham erros. Eu sei, as pessoas normalmente imaginam que fazer filosofia, pegar uma cadeira de praia, botar num parque, olhar para cima e se perguntar: o que é a vida? Não, ela também pode ser isso, mas é claro que a gente vai aproveitar muito mais essa pergunta se a gente tiver algumas habilidades, alguns instrumentos para poder experimentar melhor as perguntas. Quer ver uma coisa interessante? Tu deve estar te perguntando, ou pode ter te perguntado, nossa, o seu João pode simplesmente chegar perto de ti e, como que não quer nada, perguntar assim: ô, bonito chapéu, hein? Tudo bem? Para, né, saber o motivo pelo qual tu está usando o chapéu. Pois é, mas tu consegue imaginar o seu João chegando, me perguntando e eu respondendo: Ah, pois é. É que eu assisti um filme, eu gostei muito do personagem da história, e agora eu uso esse chapéu. E todos os dias que eu uso ele, eu me sinto igualzinho ao personagem. não, né, gente? A gente precisa ter um mínimo de dignidade nessa vida. Ao contrário, eu diria: Pois é, não é mesmo? Esse dia ensolarado, ele pede um chapéu e também deixa a gente mais elegante. o seu João sairia, é verdade, bastante contente e satisfeito. O que eu teria feito é produzir para o seu João um vínculo entre a ideia de usar o chapéu e o sol. E isso confirmaria para o seu João a ideia de que eu estou usando o chapéu por causa do sol. Mas olha que interessante. Isto significa que existem coisas que a gente pode saber, mesmo que elas sejam contrárias àquilo que a única pessoa que sabe a verdade esteja dizendo. Mesmo que eu mentisse para o seu João e dissesse: eu estou usando o chapéu por causa do sol, seria possível saber que eu não estou usando o chapéu por causa do sol. Pelo modo como eu estou usando o chapéu, ao coletar as informações e analisar essas informações. Existem coisas que a gente não tem como perguntar para a natureza. Só o que a gente tem é as informações que a gente coleta, o modo como a gente trata essas informações e as conclusões que a gente tira, tentando afastar e minimizar ao máximo os erros, na esperança de que essas certezas e essas convicções espelhem e reflitam da melhor forma possível o mundo. Bom, esses são os elementos que a gente tem para analisar e para pensar daqui para frente o conhecimento e as fake news. Para a gente encerrar essa primeira parte, eu gostaria de fazer uma coisa. Eu vou apenas continuar por 2 minutos esse cenário do seu João. E eu gostaria que tu pensasse junto comigo como tu faria para contar para o seu João que não é real, é mentira, é falso. O seu João vive o seu dia fazendo o seu percurso tranquilamente e ele já sabe que usa o chapéu por causa do sol. Todos os dias ele faz o seu percurso até o restaurante nos dias de sol e o seu outro percurso nos demais dias. Mas um grupo de pessoas descobre que o seu João acredita que eu uso o chapéu por causa do sol. Eles também descobrem que eu não estou usando o chapéu por causa do sol. O que eles fazem é tirar fotos minhas em dias de chuva e em dias nublados e colocam essas imagens em um programa de edição de imagens, retirando o chapéu. O que eles fazem é forjar evidências que confirmam coisas falsas em que o seu João acredita. Eles também tiram fotos minhas em dias de sol, usando o chapéu. Eles pegam essas fotos e colocam nas páginas e nos grupos que o seu João consome e vão colocando todos os dias.
Nos dias de sol, o seu João me enxerga usando o chapéu e nos grupos me enxerga usando o chapéu. Nos dias de chuva e nos dias nublados, o seu João não me enxerga pessoalmente, mas ele enxerga fotos minhas sem chapéu. Mas o seu João não dá muita bola para essas imagens. Não há qualquer novidade nelas. O seu João está esperando passar o tempo, porque ele vai sair com os amigos, e encontra um link, um vídeo que alguém postou ali. Como algumas pessoas viram, ninguém falou nada, alguns acharam estranho, o seu João decide clicar. E quando ele clica, aparece um homem falando o seguinte: Fiquem atentos, os corrompidos vão tentar corromper vocês também. Eles querem controlar o pensamento de vocês. Eles vão dizer para vocês que as coisas mais óbvias não são verdade. Eles vão tentar confundir vocês. Vão dizer que as pessoas não estão usando o chapéu por causa do sol. O que eles querem é ter poder sobre vocês. Fiquem atentos. Lembrem-se, eu forneço apenas a salvação. O seu João fica um pouco confuso. Ele acha um tanto quanto estranho, ele é uma pessoa antiquada, ele pensa, nossa, esse senhor é um pouco... Mas o seu João não dá bola. E ele espera o tempo e vai sair com os amigos. Quando está lá com os amigos, o seu João comenta, estou pensando em alterar, assim, mudar um pouco o meu estilo, estou pensando em usar um chapéu. Tem um cara que passa ali pela rua tal, e ele está sempre usando chapéu. Eu pensei, essa é uma boa ideia. Como ele usa chapéu por causa do sol, eu também. Vou sempre passar a usar chapéu por causa do sol. Uma das pessoas ali no grupo, um conhecido, comenta com seu João, esse homem de quem tu falas, ele é mais ou menos assim? Mais ou menos assado? É, ele é assim mesmo. Não, mas esse homem não está usando chapéu por causa do sol. Ele usa chapéu todos os dias, faça chuva ou faça sol, durante a noite, pelas manhãs e durante as tardes. O seu João então diz: Não, veja, eu vejo as imagens do homem, ele usa chapéu em dias de sol, e eu vejo imagem dele sem chapéu, em dia de chuva, em dia nublado. O homem diz então: Não, mas isso aí é fake news. Na verdade, ele usa chapéu todos os dias, faça chuva ou faça sol. O seu João fica um pouco surpreso e um pouco confuso. Ele acabou de ver duas coisas acontecendo. Primeiro, que ele acabou de se dar conta que, se ele não tivesse visto com os próprios olhos aquele homem usando chapéu apenas em dias de sol, ele teria sido enganado por esse homem agora. E a segunda coisa é que acabou de acontecer aquilo que o homem do vídeo disse que aconteceria. O seu João acabou de testemunhar mais uma vez a realidade confirmando uma coisa que não é real, que não é verdade. Confuso, o seu João vai correndo para casa e ele quer entender que história é essa, o que está acontecendo que ele não está sabendo. O que é isso de pessoas que estão dizendo por aí que não usa chapéu, que querem controlar o pensamento das pessoas? O que está acontecendo? Quando chega em casa, o seu João vai ali naqueles grupos, naquelas redes, procura mais vídeos. E um desses vídeos tem um homem dizendo o seguinte: por que eles não querem que a gente acredite que aquele homem usa chapéu por causa do sol? O que será que eles estão querendo? Nós sabemos muito bem o que eles querem. Eles querem dizer para a gente o que a gente vai pensar. Mas a nós, eles não têm como enganar. Nós somos pessoas de princípios. Nós não somos pessoas de modismo. Nós somos pessoas corretas. Nós não podemos ser enganados. Nós conhecemos a verdade. E nós somos livres porque conhecemos a verdade. Se essas pessoas conseguirem nos obrigar a mudar de ideia, conseguirem nos obrigar a adotar essa mentira no lugar da verdade, nós não seremos mais livres.
Nós somos livres porque conhecemos a verdade. Nós somos livres porque somos íntegros, corretos e não nos dobramos. Nós não vamos nos dobrar. Nós vamos permanecer com a verdade, com aquilo que é certo e com aquilo que é correto. O seu João, quando está assistindo aquilo, ele pensa assim: é mesmo. Eu sou mesmo uma pessoa assim, sem modismo, eu tenho o meu jeito e eu não gosto que me digam o que pensar e o que fazer. Eu gosto de pensar por mim mesmo. O seu João passa a interpretar a realidade como se fosse uma disputa entre as pessoas corretas e essas pessoas que querem enganar as outras e controlar as outras. Mas ele sabe a verdade. Então, todos os dias, quando encontra fotos minhas usando chapéu em dias de sol, ele compartilha. Quando encontra fotos minhas sem chapéu em dias de chuva, sem chapéu em dias nublados, ele compartilha, como quem diz: a mim vocês não enganam. Eu sei a verdade. Um amigo do seu João percebe que ele anda postando e compartilhando essas fotos. Então ele vai lá e tira uma foto minha para mostrar para o seu João. E manda para ele dizendo: ô seu João, tudo bem? Olha só, tá vendo aqui, ó, aquele homem lá, ele tá usando chapéu, ó, num dia de chuva, que é hoje. O seu João fica confuso. Ele não sabe muito bem o que pensar. Como é possível? Então ele pega a foto e manda lá para o pessoal do grupo e diz assim: ô pessoal, olha só essa foto aqui, ó. Por que será que ele está usando um chapéu aqui no dia de chuva? Um homem então responde para ele: não, isso aí é Photoshop. Esse chapéu, se tu olhar bem, ele foi posto por computação gráfica. Ele não está usando chapéu. Ah, o seu João pensa. É, eles são espertos, cara. Você tem que ficar ligado. Eles vão tentar nos enganar. Entendi. O seu João, então, pega uma foto minha desse mesmo dia, sem o chapéu, e manda de volta para o amigo. E escreve assim: boa tentativa. Dentro desse cenário, dentro desse contexto, como tu contaria para o seu João que não é verdade, não é real, é mentira, é falso? Mas como tu vai contar para o seu João se quando tu tentar contar para ele, ele já vai estar preparado para receber essa informação? Ele já vai ter uma interpretação não apenas sobre a tua informação, mas sobre ti. O seu João vai ter sido preparado para receber essa informação e para interpretar a pessoa que entrega essa informação como uma pessoa que está tentando enganar ele. Como tu vai contar para o seu João se quando tu tentar contar para ele, tu não vai estar falando com ele? Tu vai estar falando com o seu João influenciado por três tipos diferentes de informação. Primeiro, as evidências forjadas para confirmar coisas falsas em que o seu João já acredita. Segundo, estímulo, reforço positivo. A ideia de que o seu João é uma pessoa boa, correta e de princípios porque acredita nisso. E terceiro, a ideia de que pessoas incorretas vão tentar convencer ele do contrário daquilo que ele já tem provas. Do contrário daquilo que faz dele uma pessoa correta, de princípios. Existe um outro equívoco bastante comum, bastante popular, o de que todas as posições, posicionamentos têm a mesma validade, a mesma fundamentação. Todas as ideias e colocações significam e valem o mesmo, têm o mesmo valor, o mesmo sentido, a mesma fundamentação, a mesma validade. Como tu faria para contar para o seu João que eu não estou usando chapéu por causa do sol? Que não é real, não é verdade. Seria extremamente difícil e complexo, mas não impossível. E é por causa disso, para a gente resolver esse problema juntos, que eu estou gravando esse vídeo.